E agora vamos dar prosseguimento ao primeiro painel do webinar pré-G20 do Integridade ESG, que avalia as propostas diretamente vinculadas ao capital privado, que serão debatidas na cúpula do G20. Vamos agora ouvir o diplomata Jório Dauster, que foi embaixador do Brasil junto à União Europeia de 1991 a 1999, além de ter sido presidente da Companhia Vale do Rio Doce e do Instituto Brasileiro do Café. Jório Dauster também foi membro do conselho do Global Crop Diversity Trust, que é uma entidade voltada para a preservação da diversidade de culturas do mundo para a segurança alimentar. Olá, bom dia, Jório Dauster. Agradeço sua presença aqui conosco no nosso webinar para G20 do Integridade ESG. Jório, a Força-Tarefa de Comércio e Investimento do B20 Brasil, que é o grupo Business 20, que conecta a comunidade empresarial aos governos do G20 e conta com 1.200 representantes empresariais, elaborou diversas propostas para tornar as cadeias de abastecimento globais mais justas e sustentáveis. Uma dessas propostas é a revisão de políticas comerciais restritivas unilaterais dos países que fazem parte do G20 nos últimos 3 anos. A proposta pede uma revisão que considere as preocupações apresentadas por representantes do setor privado e seus governos e a organização multilateral e plurilateral, que prestam assistência técnica à Organização Mundial do Comércio. O objetivo dessa proposta é promover comércio e investimento sustentáveis e resilientes, além de boas práticas regulatórias e taxonomias para proporcionar sustentabilidade ambiental e facilitar as cadeias globais de valor, tornando-as mais estáveis, mais resilientes, mais eficientes e também mais cooperativas. Jório, o senhor acredita que essa proposta, uma vez aprovada, conseguiria realmente criar cadeias de suprimento mais equilibradas no mundo? Eu aproveito para perguntar se o senhor acredita que essa revisão é viável, essa proposta é viável, diante dos protecionismos e das barreiras comerciais que existem ainda hoje? Cíntia, bom dia, prazer estar aqui com você. Eu creio que o setor privado está muito bem orientado, porque traz essa questão das barreiras comerciais como item importante da agenda do G20. E eu diria que realmente espero que elas tenham algum efeito, porque nos últimos 5 anos, 4 anos, essas barreiras têm tido um aumento exponencial, muito perigoso, muito assustador, eu diria, nos países centrais do G20, sobretudo Estados Unidos e Europa. Queria deixar claro aos nossos espectadores, alguns podem não ser tão chegados à questão, quando a gente fala em barreiras comerciais, está falando em tarifas, em cotas, em regulamentos de todo tipo, fitossanitário, está falando também indiretamente em política de subsídios internos, que tornam o produto do próprio país mais competitivo e, finalmente, até em sanções políticas. Ou seja, é uma hidra de muitas cabeças. E também, é claro que é uma questão que não está colocada hoje. Você mencionou o fato de que eu fui 8 anos representante do Brasil junto à União Europeia. Quando eu era embaixador da União Europeia, eu passava grande parte do meu tempo lutando contra as barreiras que já existiam naquela época, porque a política agrícola europeia, graças aos lobbies franceses, irlandeses especialmente, impede o acesso de grande parte de nossos produtos da agroindústria. Mas, inclusive, tive que lutar contra um risco enorme, que era a proibição da importação de celulose, item muito importante na nossa pauta, porque os europeus alegavam que o eucalipto era uma espécie exógena trazida da Oceania, que causava grandes efeitos negativos na área ambiental. Esquecendo eles que a batata
originária dos Andes e que eles não iam abandonar a plantação de batata. Ou seja, nós temos que conviver com isso há muito tempo. Mas o que está acontecendo agora é uma coisa muito mais grave. Não é apenas um surto passageiro, já houve no passado, de protecionismo. É um movimento de desmonte da globalização. E nós, nos últimos 30 anos, pelo menos, nos foi vendida a ideia de que a globalização seria, na área econômica, levaria ao aumento dos fluxos de comércio, de investimento e até de pessoas, e seria, portanto, uma forma de prosperidade internacional. Todos os países ganhariam com isso. Muito bem. Na verdade, essa utopia hoje mostrou que tem efeitos distópicos. O que nós estamos vendo é um crescimento praticamente dentro de todos os países, da concentração de renda, empobrecimento da classe média e uma série de outros fenômenos, aumento de déficit de governo, inflação, e, diante dessa situação, o que está acontecendo é uma desglobalização, sobretudo dos líderes da europeia, mas isso certamente será feito por outros, já estão até olhando medidas semelhantes, leva realmente a um desmonte daquela ideia que é fruto, vamos lembrar sempre, de um processo também que foi de fixação da hegemonia, depois desmoronou e caiu também o governo. Então, nós vamos lembrar que na década de 90, o pensador Fukuyama disse que estavam na história que a economia, as democracias liberais se espalhariam por todo o mundo, ou seja, foi dentro dessa visão de que havia uma marcha gloriosa para o progresso que o que está acontecendo. Ela realmente acabou sendo essa até para os países do centro, porque, na verdade, os próprios capitalistas, sobretudo americanos, mas também europeus, resolveram aumentar os seus lucros correndo para a China, que era um país muito menor, e onde lá encontravam níveis baixíssimos de trabalho quase. E com isso, levaram a sua criaram desemprego nas suas próprias nações. Trump fala disso toda hora. E, com isso, o que eles fizeram foi despertar o dragão e, em 30 anos, um crescimento praticamente absurdo, fez com que a China se tornasse uma potência mundial. E agora, os efeitos estão sendo sentidos, querem desfazer certos cursos de comércio exatamente para proteger o custo interno. Então, isso que nós vemos agora é muito grave, não é uma questão passageira, e o que está vendo, então, é uma transferência de centro de gravidade internacional do Ocidente, onde estava há alguns séculos, para a Ásia. Isso é um processo que não se resolve em anos, talvez algumas décadas, que existe, porque atrás da Índia, da China vem a Índia, vem Singapura e vem os outros países asiáticos. E, ao mesmo tempo, num reflexo disso, os Emirados passam a ter uma importância na área financeira muito grande, fazendo sombra já a Nova York e Londres como centro financeiro que ficou uma das últimas. Portanto, nós temos que pensar agora, em 2020, como é uma discussão diferente, mas não é aquela questão normal, burocrática, identificando a carreirinha, o que vai ser feito amanhã. É uma mudança
ou pelo menos uma tentativa de recuperação da ideia central do multilateralismo, sem a qual países de desenvolvimento têm muito pouca chance de prosperar. Agora, eu chamo a atenção, nos Estados Unidos você tem já várias restrições ao açúcar, a soja, etc. E tal, já há algum tempo. Mais recentemente, já ao aço e alumínio brasileiro, ou seja, já entrando também em produtos manufaturados. E agora temos a ameaça do Trump de colocar tarifas entre 10% e 20% para todos os produtos importados. Evidente que já fizeram até para a China, e não foi o Trump, não, foi o Biden, tarifas imensas de 5% sobre carros elétricos e de 50% sobre painéis solares. Ou seja, esse é o sentido real da desglobalização. Na União Europeia, nós temos dois mecanismos extremamente perigosos. O primeiro é a lei do desmatamento. No princípio, um objetivo muito meritório, ninguém é a favor do desmatamento, da destruição da Amazônia e de outras grandes florestas, na Indonésia, na Nigéria, mas o que está sendo feito agora é usar esse belo pretexto para poder limitar as vendas de soja, café, cacau e vários outros produtos fundamentais para esses países. Nos últimos dias, a imprensa, inclusive, tem noticiado que o diretor financeiro da Danone, com base na Europa, declarou que esse grande conglomerado de alimentos não compraria mais a soja brasileira. Depois houve desmentidos aqui e acolá, mas mostra o sentido e o risco imenso que essa lei do desmatamento implica. E ela deveria entrar em vigor agora, no dia 30 de dezembro, com os protestos e pedidos de países importadores. A comissão, sabendo também que a aplicação prática é um pesadelo, propôs ao parlamento adiar por um ano. Mas essa decisão não foi tomada ainda. Portanto, o perigo existe e é muito forte. Segundo, na União Europeia, é um mecanismo que tem um nome complicado de ajuste de carbono na fronteira. O que é isso? Cada país exportar qualquer coisa para a Europa teria que comprovar qual foi o tipo de uso que ele fez, qual foi o efeito que teve a pegada de carbono, e comparando com o que cada país, são 22, tem nas suas indústrias respectivas, para equilibrar o custo, portanto, dessa descarbonização. Então, veja que é um absurdo. Porque se houvesse um interesse efetivo em reduzir o impacto do carbono, o correto seria que essas indústrias que não têm estruturalmente a menor possibilidade de evitar o uso de petróleo e de gás, e vir para países como o Brasil, que forma a coisa ele quiser. Mas não é isso que está sendo proposto, não. Está sendo começa a aplicação. Seria o pagamento de uma multa a rigor para que você pudesse equiparar o seu custo ao custo interno de um poluidor, que vai ser poluidor a vida inteira, porque ele não tem maneira de evitar esse uso dos produtos que são os mais poluentes. Ou seja, veja bem que são talvez mal conhecidas ainda essas medidas aqui no Brasil, mas nós estamos enfrentando riscos de imensa seriedade e seria necessário, portanto, que no G20 nós começássemos um processo de recuperação da sanidade econômica do mundo. Agora, para responder a sua pergunta inicial, se eu acredito que isso vai ser feito, eu tenho que confessar que eu sou muito cético. Certo.
Eu agradeço, embaixador Jório Dauster, por ter esclarecido o nosso público a respeito dessa proposta de revisão de políticas comerciais restritivas e ter chamado a atenção para esse fenômeno do desmonte da globalização, da desglobalização, que com certeza vai afetar o multilateralismo e as discussões da cúpula do G20. Obrigada. Muito obrigado.